Já tinha dito que hoje ia receber uma princesa no Boa Tarde e é mesmo assim, uma princesa de verdade. Diana de Cadaval é a minha próxima convidada. Vai falar-nos um pouco da vida que se divide entre Portugal e França, entre Paris, o Estoril, o Alentejo, e vai falar também do terceiro livro que lançou recentemente. Antes disso, estão todos convidados a conhecer a princesa Diana na intimidade do palácio. Considero-me uma princesa moderna, no sentido que acho que nós temos também que viver com a nossa época. Hoje, estando no século XXI, é verdade que todos trabalhamos, todos temos responsabilidades. Sou princesa pelo casamento com o meu marido, que faz parte da família real de França. Vou às compras como qualquer outra mãe ou mulher. Organizo também a casa. A produção que viram agora que eu estava a fazer é uma maneira também de poder dar a conhecer aos meus leitores, aos portugueses, às pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, um pouco um lado, sim, mais íntimo de abrir a minha casa e de os receber, e de outro também de vos dar a conhecer o meu terceiro romance histórico, neste caso, onde eu escrevo é no meu escritório, é onde eu consigo me pesquisar e mergulhar em cada uma das minhas personagens e viajar através do tempo e a história de Portugal. Passo muito tempo lá e hoje em dia posso dizer que eu adoro o meu escritório. A escrita, eu acho que no fundo, quando uma pessoa gosta de escrever, é uma certa maneira também, nós criamos o nosso universo e dentro da nossa personagem damos-lhe a voz, escolhemos as personagens que queremos que façam parte da história, as intrigas, as paixões, os assassinatos. Boa tarde. Boa tarde. É verdade que gosta de ser tratada por princesa? Eu acho que não é uma questão de gostar ou não, eu acho que quando também estou perante um médico digo senhor doutor, quando estou a falar com um engenheiro digo senhor engenheiro, é uma questão de educação. Então, princesa Diana, vamos à nossa conversa. Gosta mais de conversar ou de escrever? Eu adoro conversar, mas tenho muito maior facilidade em escrever. Este último livro andou a viver com a Mafalda de Saboia durante uns tempos. Foi. Porquê que escolheu a Mafalda de Saboia e quem é? Apresente-nos esta mulher da história portuguesa. Então, Mafalda de Saboia foi primeiro, porque o meu primeiro livro foi sobre Maria Pia de Saboia, o segundo sobre Maria Francisca de Saboia e agora este último sobre Mafalda de Saboia, que é a primeira rainha de Portugal, mulher de Dom Afonso Henriques. E Mafalda de Saboia, nós estamos em plena época medieval portuguesa. Mafalda de Saboia teve 7 filhos. Quando ao chegar a Portugal encontrou um Portugal muito pouco desenvolvido, muito rústico. O Dom Afonso Henriques, que foi um grande rei, grande guerreiro e grande conquistador, era um homem violento com ela, muito pouco simpático ao longo da sua vida. Ela deu-lhe 7 herdeiros, mas foi uma vida difícil que ela teve ao lado de Dom Afonso Henriques e foi uma personagem que desde o início eu ressenti uma grande curiosidade e decidi pesquisar e investigar sobre ela. E são muitas horas, perde-se às vezes a fazer investigação. Perco-me e realmente é uma etapa do trabalho que eu gosto muito, porque nós no fundo vamos nos perdendo nos arquivos, nas bibliotecas, aquele cheiro a papel antigo, descobrindo certas informações aqui, outras ali, e depois conjugando o tudo e dando voz, neste caso, à rainha Dona Mafalda. Portanto, há muitas meninas que sonham em ser princesas. Não sonhava com histórias de princesas quando era pequenina? Eu acho que é uma coisa que faz parte da vida de qualquer menina, não? Que nós, ao crescer, temos todos os contos de fadas, as histórias também, não, Cinderela e outras grandes personagens que fazem parte da nossa infância. Eu acho que é uma coisa normal e que é uma etapa na vida de qualquer menina. Como é que foi, diz que se sente uma privilegiada com a vida que tem, com a infância que teve, com a adolescência que teve? Foi educada de uma forma especial? Não, eu fui educada de uma maneira
eu penso normal como a maioria das crianças e adolescentes com rigor, com o sentido do dever desde de uma jovem idade. E quando eu digo privilegiada é que eu vejo muito, não o que vejo no meu dia-a-dia, que seja tanto cá como a nível europeu. Eu sei que as coisas não estão fáceis e quando eu digo privilegiada é de poder fazer o que eu gosto, ter a profissão que eu escolhi e conseguir fazer os projetos que me interessam, e é nesse sentido que eu digo privilegiada. Quais são as suas obrigações? O que sente como obrigações? Que quer deixar como legado? Como legado. Então, por exemplo, o Palácio Cadaval, onde foi feita esta filmagem que vimos há pouco, o Palácio Cadaval está na minha família há mais de 600 anos, construído sobre as ruínas de um castelo árabe, e eu, no fundo, nesta história, sou só mais uma personagem, sou a 11ª Duquesa de Cadaval. Houve 10 gerações antes de mim, haverá mais a seguir a eu. E, no fundo, o meu dever aqui é de salvaguardar e de manter o património e de o dinamizar, adaptando, claro, ao mundo de hoje, do século XXI. E é um trabalho que eu faço com grande empenho e com muito amor. E tem no meio dos seus afazeres, tem missões fora do país, com realidades muito diferentes. São experiências que a enriquecem, essas viagens em que diz que nem sequer atende o telefone, nem quer saber. Sim, isso foi uma escolha que eu fiz com o meu marido, e é uma coisa também com que eu cresci desde uma jovem idade, que é aquela noção de poder ajudar os outros. E então as missões estrangeiras que menciona foram na Etiópia, quando fomos com as Nações Unidas, com o HCR, que era de passarmos 3 semanas nos acampamentos de refugiados na Etiópia, e era sobretudo à volta da problemática da água, que é, no fundo, a água é vida, é o problema fundamental. Se não há água, não há vida, e a partir daí depois vêm todos os outros problemas, saúde, educação, etc. E tivemos também que foi uma missão muito difícil, tivemos no Camboja também, com as crianças das lixeiras de Phnom Penh, onde conseguimos abrir uma pequena clínica para dar pelo menos os cuidados básicos a estas crianças que todos os dias são confrontadas a infecções, cortes, magoam-se. Há muita violência nas lixeiras, porque todos os dias é uma luta para quem consegue apanhar o mais plástico e o mais vidros para poder o revender, isto tudo em condições, como pode calcular, muito modestas. Tivemos também no Egito com umas irmãs franciscanas que fizeram um trabalho que tem muito mérito com órfãos, por isso vamos escolhendo projetos que têm a ver connosco, onde nós podemos não só participar, como também, sendo quem somos, poder dar uma maior exposição. Está também a falar do seu marido que se envolve nessas situações. Exato. Portanto, pode-se dizer que na sua vida conhece a forma de viver mais difícil e a forma de viver aparentemente mais fácil, porque depois tem o outro lado, como princesa, como duquesa, em que convive com as famílias reais europeias, e isso, para si, que peso é que tem na sua vida? Eu acho que não é um peso, é uma coisa que quando uma pessoa, vivendo e sendo educada nesse enquadramento, eu acho que não se vê como um peso, vê-se como um dever, e é uma coisa que a pessoa aceita desde muito jovem e que faz com muito gosto, no fundo. Foi difícil escolher o padrinho da sua filha? O padrinho da minha filha não foi uma escolha difícil, porque é primo primeiro do meu marido e há laços de grande amizade há já muitos anos, que os pais do Charles Filipe e os seus irmãos e irmãs viveram muitos anos em Madrid, por isso conviveram muito com a família real de Espanha. Portanto, é o príncipe Filipe de Espanha, Exatamente, portanto, é o padrinho da nossa portanto, filha. não houve assim muita... Não foi difícil chegar até... Não foi difícil, e a madrinha foi a princesa Dora Loewenstein, que é uma grande amiga desde sempre. O meu pai era padrinho da Dora, e então eu achei bonito de manter este laço de escolher a Dora como madrinha também para a Isabel.
Qual é a importância para si das famílias reais na Europa? Com certeza que admira mais umas pessoas do que outras, admira mais umas famílias do que outras, mas daquilo que conhece, qual é o papel das famílias? Eu acho que quando a gente vê, não a nível europeu, os países que ainda estão em monarquia hoje em dia, têm desempenhado um papel, eu acho, não em regra geral, muito positivo. No fundo é de dar uma continuidade a uma história de um país. Quando nós vimos, não tivemos todos o privilégio de assistir às cerimónias do jubileu da Rainha de Inglaterra. Penso que foi um momento único para todos, não? De ver essa rainha que já está no poder há 60 anos, que foram agora as celebrações. Eu acho que são coisas que fazem parte da história de nós todos. Portanto, que é uma história que também desconhece muitas coisas da história, não é? Sim. Portanto, já está a preparar o seu próximo livro? Vai ser outra mulher, a figura do seu próximo livro, ou não? Já estou a estudar diversas personagens, mas não, ainda não fiz ainda não tomei essa decisão, e por enquanto estou sobretudo aqui a poder um bocadinho dar a conhecer a Mafalda de Saboia, que foi este meu terceiro livro, e que tem sido um ano muito preenchido com ter escrito a Mafalda, e um ano muito rico, e agora sim, continuando para uma quarta aventura. Quando faz as suas investigações, descobre coisas boas e coisas más. Sim. Portanto, às vezes tem tendência para, eu não vou falar disto, que isto é muito mau. Como é que faz a seleção? Há sempre na história, há sempre episódios há sempre os chamados, exatamente. Exato, há sempre episódios que nós gostaríamos todos de esquecer ou de passar ao lado. E, por exemplo, na Mafalda de Saboia, há um escritor inglês que diz que, aliás, que a Mafalda morreu porque numa crise de raiva e de ciúme e de violência, Dom Afonso Henriques bateu-lhe tanto que ela veio a falecer desse ataque violento do seu marido. E eu não quis dar esse final ao meu livro, não. Ponho como nota, que eu acho que é importante as pessoas saberem, mas quis dar um é o lado do conto de princesa, ou seja, não gostaria que a coisa tivesse acontecido dessa maneira. O seu marido, Charles Filipe de Orleans, conhecia Portugal, passou cá tempos da juventude, agora tem uma filha pequenina, ela tem pouco mais de um ano, não é? A Isabel vai fazer um ano agora, dia 22 de fevereiro. Vai fazer agora. Gostaria que a sua filha tivesse este gosto por Portugal que também tem? Quais são os planos que tem para ela? Eu acho que a Isabel já tem um grande amor e carinho por Portugal, nasceu em Portugal, foi aliás a primeira cadaval em já muitas gerações a nascer em território português. E a Isabel eu acho que já adora e já gosta muito de Portugal. Fala com ela em que língua? Português. Em português? Em português. E o pai fala em francês? Francês. Portanto, ela tem de aprender as duas coisas. As duas. Logo, porque, entretanto, a sua vida andou por vários sítios, não é? Continua a ser dividida por vários sítios. É isso que quer para os seus filhos? Eu acho que sejam cidadãos do mundo, que conheçam mais do que uma realidade. Eu acho que, olha, eu nasci na Suíça, a minha irmã Alexandra em Nova Iorque, vivemos uns anos na Suíça, Nova Iorque, em Paris, depois regressámos a Portugal, e depois para a universidade fui para Paris, trabalhei em Londres na Christie's, e eu acho que esta forma de estar sempre a saltitar de país em país foi, de uma certa forma, muito enriquecedor na nossa educação, porque a pessoa, no fundo, adapta-se a qualquer língua, passa com muita facilidade do francês a português ou inglês, escrevemos bem as três línguas, e fazer uma mala e readaptar a nossa vida, se amanhã de manhã, por uma razão ou outra, tivesse que ir viver para a Ásia ou para a África... Acha que se adaptaria bem? Eu acho que sim. Eu acho que do momento que temos as pessoas que nós gostamos e que são importantes na nossa vida e no nosso equilíbrio, eu acho que a qualquer país nós adaptamos-nos muito bem. O que é único em Portugal? O que é que encontra aqui que não encontra noutros sítios, já que esteve em tantos até agora? Quer dizer, antes de tudo, Portugal é o país das minhas raízes, onde a família Cadaval faz parte da história de Portugal e Portugal faz parte da história
da família. Por isso há aqui uma ligação muito forte que nos une. Mas se não o que há de único, eu acho que quando nós vimos a riqueza do nosso país, não só em termos de património histórico, veja também a qualidade de vida que nós temos a oportunidade de ter. Estamos agora em fevereiro, veja o tempo que nós temos, é um país seguro, onde as crianças podem crescer em segurança. É um país que acolhe pessoas do mundo inteiro, por isso também há uma grande diversificação em termos de nacionalidades. Eu acho que Portugal eu chamo sempre Portugal o pequeno paraíso da Europa. Olha que bom, isso nós gostamos de ouvir, não é? É bom, essas palavras são boas. Bom, a princesa Diana de Cadaval deixou aqui um bocadinho da conversa, chegamos ao final do nosso tempo. A Mafalda de Saboia está prontíssima, preparadíssima para usufruírem. Vamos à próxima, depois cá estaremos para ouvir as suas próximas investigações sobre alguém da história de Portugal, seguramente. Muito obrigada. Obrigada a nós.